Olá, boa noite para você. Saulo Pereira Nunes, que confessou o assassinato do pastor Maxson da Silva Costa, está em liberdade. A família pretende recorrer da decisão da justiça. Vamos recorrer, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Ambulantes que foram remanejados por conta de obras de revitalização vão tentar negociar com a Prefeitura de São Luís a possibilidade de retornarem para a Rua Grande. Estudo do IBGE aponta crescimento de 80% de maranhenses que entraram para a lista dos desempregados. Os sonhos e desejos de Natal traduzidos em cartinhas. É a campanha Papai Noel dos Correios, que começou hoje. Você esperava ter o seu pedido atendido pelo Papai Noel tão rápido? Não. Vem comigo que o Jornal da Guará está começando agora. A família do pastor Maxson da Silva Costa vai recorrer da decisão da justiça que colocou em liberdade o Saulo Pereira Nunes, que confessou o assassinato do pastor. O crime foi cometido no mês passado e o corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal da casa de Saulo. Isso me dói. Me dói. De saber que o assassino do meu único filho está solto por aí andando, fazendo compra. O desabafo é de uma mãe que sofre por não ter mais o filho ao lado e clama por justiça. Dona Antônia é mãe do pastor Maxson da Silva, assassinado em outubro deste ano. Segundo a polícia, o crime foi praticado por Saulo Pereira Nunes. Ele confessou o crime e havia enterrado o corpo da vítima no quintal da casa onde morava, no Maiobão, em Passo do Lumiar. O caso foi caracterizado como crime passional e Saulo foi preso em flagrante, mas na última quarta-feira ele foi solto após a justiça conceder habeas corpus. A notícia deixou os familiares de Maxson revoltados. E ele matou, não foi só o Maxson, ele matou toda a família junto, porque todos nós estamos morrendo aos poucos com essa dor, com essa tristeza. Nós voltamos ao local onde Saulo morava e teria praticado o crime. A casa permanece fechada. Conversamos com os moradores que afirmam não ter visto ele pela região. Apesar de estar em liberdade, o Saulo deve seguir algumas determinações da justiça, como, por exemplo, ele deve se apresentar a cada 30 dias para informar o vínculo empregatício, se recolher em domicílio a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã, de segunda a sexta, aos sábados e feriados e também no domingo. Saulo não pode mudar de endereço e deve utilizar o monitoramento eletrônico. O que a gente vê é muitas pessoas que estão usando tornozeleira eletrônica cometendo os crimes. Ninguém vai ficar vigiando ele para onde ele vai, que hora ele chega. Ele está simplesmente livre. A família de Maxson também quer que a justiça ouça a esposa de Saulo e vai recorrer da decisão. Vamos recorrer, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a justiça seja feita. E com as obras de revitalização da Rua Grande, os vendedores ambulantes foram remanejados para as transversais. Isso é regra, já está valendo há tempos. Mas sempre tem aqueles que insistem e acabam tentando voltar para onde estavam antes. A justificativa é a queda nas vendas, como mostra a reportagem de Mariana Dias. Esse ano, a situação do comércio informal no centro esteve em pauta diversas vezes. Vendedores ambulantes e camelódromos perderam espaço e passaram a ser alvos constantes da fiscalização da Blitz Urbana, que foi intensificada essa semana. Na Praça Deodoro, o que se vê são vendedores volantes, que podem transitar com seus produtos, mas não podem ficar num ponto fixo. Nem na praça e nem na Rua Grande, eles estão autorizados a permanecer. Foram feitas várias reuniões com os ambulantes, foram feitos em grupos de ambulantes, nós chamamos todos os ambulantes da Rua Grande e comunicamos que eles teriam que
liberar o espaço público e que seria permitido a eles ficar temporariamente na lateral, nas ruas transversais. Com a obra de revitalização da Rua Grande, os ambulantes foram transferidos para as ruas transversais. Para manter o disciplinamento, as vistorias serão intensificadas com a proximidade das festas de fim de ano, quando aumenta o movimento de ambulantes e também de pessoas aqui no maior centro comercial da cidade. A ação conjunta envolve a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, Habitação e Urbanismo, Guarda Municipal e a Blitz Urbana. E não é tão fácil cumprir o que ficou acordado. Mesmo com a presença dos fiscais, os ambulantes retornam para a Rua Grande. Nesse primeiro momento, os agentes fazem a conscientização dos vendedores, mas na segunda etapa contarão com o apoio da Guarda Municipal. A primeira coisa que a gente faz é não permitir a entrada deles, mas quando eles entram, desrespeitam, aí a gente tem que ter uma ação mais forte. E aí a gente conta com a Guarda Municipal, porque nos dando apoio para que nós possamos apreender o material. O prejuízo nas vendas tem sido o principal motivo de alguns ambulantes continuarem saindo das ruas transversais. Transversais, eles não estão conseguindo sobreviver, eles não estão conseguindo vender o suficiente para sustentar a sua família. Nós temos casos, relatos de pessoas, de ambulantes, que chegam para a gente e dizem: Ripinha, eu não consegui hoje vender nem sequer para pagar a passagem de volta amanhã. Então o que ele faz? Ele pede dinheiro emprestado para o colega que porventura conseguiu vender um pouco mais para ele poder retornar no outro dia. E aí ele tentar mais um dia conseguir vender alguma coisa para poder levar para casa e sustentar a sua família. E por esse motivo, eles já organizam uma nova proposta para apresentarem para a Secretaria de Habitação e Urbanismo. Nós, após a saída dos ambulantes, nós entramos com um pedido junto à Prefeitura de São Luís e também junto à Vara de Interesses Difusos para que a gente tente um acordo para que os ambulantes eles possam continuar exercendo as suas atividades na Rua Grande, de forma que não atrapalhe a passagem do pedestre e nem atrapalhe a entrada das lojas, ou seja, as vitrines e a entrada das lojas. E hoje à tarde foi encontrado o corpo de um homem enterrado em uma cova rasa na Vila Embratel. Próximo ao local, uma outra vítima foi encaminhada ao hospital com várias perfurações pelo corpo. Os detalhes deste assunto com o repórter Eduardo Gomes. O corpo de um homem foi encontrado em uma cova rasa em uma área de matagal aqui no bairro da Vila Embratel. Além dele, um outro homem foi encontrado com várias perfurações no corpo. Nós conversamos com o delegado Felipe Freitas, que deu mais informações desse caso. Em princípio, nós estamos aqui tentando identificar um corpo que supostamente estaria desaparecido desde terça-feira. Certo? Tem outro que foi lesionado, gravemente lesionado, foi para o hospital. Nós estamos ainda verificando se há alguma ligação entre os dois crimes, certo? E as informações que nós temos basicamente são essas, né? Há suspeitas que o crime tenha sido motivado devido a um confronto entre facções rivais. A polícia tem até 30 dias para concluir o inquérito desse caso. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. E a seguir o assunto é o segundo workshop de combustíveis do Maranhão que vai acontecer amanhã aqui em São Luís. Eu estou de volta para contar para você que o estudo do IBGE que saiu ontem, nós mostramos aqui com foco no aumento de 223 mil pessoas na extrema pobreza no Maranhão, traz também outros indicadores, o do desemprego. Os números também são chocantes. Aqui no estado houve um aumento, olha só, de 80% no número de desempregados. Mas em vez de lamentos, conheça a história de quem deu a volta por cima. Luiz passou 16 anos trabalhando como motoboy, motorista profissional e ainda tinha atividade no ramo da logística. Após perder o emprego em 2016, ele enxergou no empreendedorismo a saída para voltar ao mercado de trabalho. E assim, escolheu trabalhar com o que mais gosta. Começou vendendo churrasquinho na rua e agora já tem o próprio espaço. Quando você faz algo com amor, com prazer, a família apoiando, minha esposa apoiando, então dá tudo certo.
É só ter o pensamento positivo e acreditar em Deus que realmente dá tudo certo. O churrasco do Luiz cresce a cada ano. O empresário vende em média 115 quentinhas por dia. Os preços são variados, entre R$10 a R$18. Luiz conta que ficar desempregado mostrou a ele que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente. Os próximos passos, quem sabe franquias, né? Quem sabe mais uma, mas graças a Deus está dando muito certo. Eu agradeço muito a ficar desempregado. A persistência do empresário é exemplo para muitos. Segundo a última pesquisa do IBGE, no Maranhão houve um aumento de 80% no número de pessoas desempregadas. Em 2014, o estado tinha 210 mil pessoas desempregadas. Ano passado, esse número subiu para 377 mil. Os números maranhenses foram maiores que a média para o Nordeste. Esses dados refletem um nível de atividade econômica, né, que ela vem caindo ao longo do tempo. Uma crise que começou em 2015, se aprofunda, né, e continua em 2016, e a recuperação foi muito lenta nos anos de 2017 e 2018. Certamente a economia do Maranhão, né, ela também foi afetada. Aliás, as economias do Nordeste, de um modo geral, e do Norte, elas foram muito mais afetadas e a recuperação tem sido muito mais lenta do que a dos outros estados do país. O especialista também dá dicas para quem quer empreender. Em função de uma situação de mercado de trabalho extremamente afetada, com muita gente desempregada, né, taxas que praticamente dobraram nesse espaço de tempo entre 2014 e 2018, as pessoas vão em busca de alternativas. E uma das características desta recuperação do trabalho, isso em nível de Brasil, como também em nível de Maranhão, é que as pessoas estão saindo, né? Aquelas pessoas que perderam emprego e estavam na formalidade, elas estão procurando uma alternativa de sobrevivência. Amanhã, sexta-feira, dia 8, empresários do setor de combustíveis vão se reunir aqui em São Luís no segundo workshop de combustíveis do Maranhão, que é realizado pelo Sindicato de Revendedores aqui do estado e a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis. E é com o presidente da FECombustíveis, Paulo Miranda, que eu converso aqui agora. Presidente, bem-vindo aqui ao Maranhão e ao Jornal da Guará. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, percebendo inclusive como que a cidade está crescendo, né? Há um ano atrás eu estive aqui num outro evento e a gente sente essa diferença. Aproveitar a sua presença aqui para perguntar como é que tem sido o desempenho do Maranhão neste setor aqui com relação ao país. Bom, nós estamos saindo de uma crise econômica, né, nesses últimos 4, 5 anos. Este ano a gente já deve ter um crescimento no consumo nacional. Até este momento, o crescimento está em torno de 2,5%, o crescimento de combustíveis no Brasil. O óleo diesel ele é muito atrelado ao PIB nacional. Então, quando o país não cresce nada, normalmente a venda de óleo diesel também fica estagnada, porque 86% do transporte no Brasil é feito em cima de caminhão, né? Então, o diesel está muito ligado à economia também, né? Mas acho que esse ano vai ser um ano que deve ter algum crescimento no setor. Bom, sobre o segundo workshop de combustíveis do Maranhão, que vai acontecer amanhã aqui em São Luís o dia todo, eu gostaria de saber os interessados, como é que eles fazem para participar? Ainda dá tempo para participar do workshop? Com certeza. O evento ele é programado para todos os revendedores do estado, né? Ele está adequado para isso. Já estivemos agora lá no salão onde vão ser realizadas as palestras, né? Então todos terão acesso gratuito. Do hotel, né? No hotel, no Blue Tree, né? E tem boas palestras lá. Na verdade, a finalidade é exatamente atualizar os empresários, né, sobre as últimas novidades do setor, sobre a desregulamentação que o Brasil está tentando fazer nesse setor de petróleo, né? Você viu aí ontem e hoje os leilões da Petrobras. E também para o próprio empresário do setor saber também as questões ambientais, né, a regulação, o que atinge esse pequeno empresário. A maior parte das empresas no Brasil nesse setor são empresas familiares, né, elas são trazidas de pai para filho, mas é um setor muito importante porque na maioria dos estados brasileiros
a maior arrecadação dos impostos do Estado vem do setor de combustíveis. Bom, por falar em leilão aí, a gente já viu algumas movimentações que se tornam até partidárias, né? Alguns governadores falando que foi um fracasso, outros falando que está sendo um sucesso o mega leilão do pré-sal. Eu gostaria de saber qual é o efeito desse mega leilão sobre o setor de combustíveis aqui no Brasil. Bom, para começar, tecnicamente, eu acho que o leilão da Petrobras foi bem, né? Ele não atingiu o otimismo esperado da própria Petrobras, né? Que ela queria chegar a uns 110 bilhões, né? Que chegou em 70, mas hoje teve a segunda etapa desse leilão. Mas, tecnicamente, eu acho que foi muito bom, né? Atingiu as expectativas, né? Pelo menos do setor, porque é um caminho, é a abertura, é um passo para uma abertura do mercado, né? A Petrobras hoje, ela tem 16 refinarias no Brasil, nós temos 18 refinarias no país, 2 particulares, né? 16 da Petrobras. Metade dessas refinarias estão à venda, então ela quer se concentrar naquilo que ela faz melhor, que é a prospecção, né? E o mercado mundial de energia está mudando muito. Quer dizer, está vindo o carro elétrico por aí, alguns anos, mais uns 10 anos já vai ser uma realidade mundial. Quer dizer, então não é possível você imaginar um país que tem bilhões de barris de petróleo lá no pré-sal e a gente micar com esse tesouro todo enterrado, né? Se chegar outras alternativas que estão vindo aí. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse, é privatizar, é abrir esse mercado, é a Petrobras focar naquilo que ela faz melhor. A Petrobras tem uma tecnologia que nenhuma outra empresa no mundo tem, né, que é a prospecção em águas profundas, a 7.000 metros de profundidade. Então, ela é campeã nisso. Então, eu acho que o resultado é muito bom, eu acho que esse é o caminho. Presidente, eu estou vendo o seu posicionamento aí bem favorável ao mega leilão do pré-sal, mas eu gostaria de saber o seu posicionamento também diante de outra medida do governo federal, que foi de encurtar distâncias aí do etanol até os postos aí, cortando as distribuidoras desse processo. Como consumidor, eu gostaria de saber quais são os impactos disso realmente, que fala em baratear, né, o preço do etanol. Bom, primeira coisa, você precisa pensar o seguinte, a gasolina no Brasil, o etanol, o diesel, ele é hoje exatamente o mesmo preço do mercado internacional, se você tirar os impostos. Então, a gasolina hoje está lastreada no barril de petróleo e no dólar. Então, o barril hoje está em torno de 54 dólares, né? E nós temos uma gasolina e um óleo diesel, que são derivados direto do petróleo, exatamente no preço no mundo inteiro. O que diferencia no Brasil é a carga tributária. A Fé Combustíveis e os sindicatos filiados são a favor dessa venda direta, né, do produtor para o posto, porque aí eu chego mais próximo do meu consumidor com um preço melhor. É claro que no Brasil nós temos que ter um cuidado muito grande com a questão tributária. Então, o Estado hoje não pode perder esse tipo de arrecadação. E nós já temos no etanol 30% de venda de um mercado irregular, um mercado que a gente chama de informal, até por educação, porque, na verdade, existe uma sonegação maior no etanol do que tem na gasolina e no óleo diesel. Porque a gasolina, a própria Petrobras recolhe os impostos todos da cadeia. O etanol, a usina recolhe uma parte, a distribuidora recolhe uma parte, né? O Estado recolhe o ICMS. Então, eu acho que nós somos a favor dessa venda direta, sim. Eu acho que pode melhorar o preço para o consumidor, só que o governo tem que ficar muito atento, né? Principalmente a Secretaria da Fazenda do seu Estado, tem que ficar muito atento à questão tributária, para ela não perder a arrecadação. Não acabar perdendo não acabar perdendo a arrecadação. Agora, pode beneficiar o consumidor? Certamente que naqueles locais que estão mais próximos das usinas, você vai ter um preço melhor. Bom, eu gostaria de encerrar aqui a nossa entrevista. Esses assuntos aí que você acabou de acompanhar aqui na nossa entrevista são assuntos pertinentes do segundo workshop de combustíveis do Maranhão, que vai acontecer amanhã o dia todo, no Hotel Blue Tree Trial. Isso, Blue Tree, né? Isso. E lá nesse hotel é voltado especialmente para esse ramo do setor de combustíveis,
As inscrições continuam abertas, feitas pelo site, gratuito e até amanhã chegar na hora. Tem uma convenção lá, exatamente. Bom, e vamos abordar todos os assuntos que interessam para esses empresários. Eu gostaria de encerrar a entrevista aqui agradecendo a sua presença. Bem-vindo ao Maranhão e bom evento amanhã. Muito obrigado. Se quiser passar por lá, será bem-vindo também. Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E logo mais, a política é destaque aqui no JG, a última sessão da semana na Assembleia Legislativa e as análises de Marcos Saldanha. Eu volto já. Gente, repercutiu hoje a possibilidade da ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, ser a pré-candidata à Prefeitura de São Luís pelo MDB. Bom, nós temos aqui o posicionamento do deputado Roberto Costa, que é do MDB. Acompanhe. Por isso é que defendemos hoje para que o partido avalie o nome da governadora Rosiana também como uma possibilidade também concreta para a Prefeitura de São Luís e que ela também venha sentar na mesa também nas decisões em relação à sucessão municipal, porque acho que o partido crescerá muito em relação a isso, mas acima de tudo, quem ganhará com a presença da Rosiana nessa discussão da sucessão municipal de São Luís será a cidade de São Luís e a nossa população. A Comissão de Relações Exteriores do Senado vota nos próximos dias o relatório do senador Roberto Rocha, que defende o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado em março deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro com os Estados Unidos para a exploração da base de Alcântara. Bom, de acordo com o parlamentar, é preciso já tratar as etapas seguintes após a aprovação do texto. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, destacou os planos de negócios e os impactos positivos que a base pode proporcionar ao comércio, infraestrutura e serviços na região. Conversei com o ministro, falamos até mesmo no futuro, puxado não pelo político, nem pelo social, mas puxado pelo econômico, já que estamos tratando de dois grandes ativos econômicos e ativos inesgotáveis, que é a base de Alcântara, o lugar mais alto do mundo para lançamento de foguetes e satélites, portanto a melhor janela para os ares, e em frente o lugar mais fundo do mundo, que é o Porto de Itaqui, a melhor porta para os mares. Nós estamos agora no momento decisivo, né? O acordo de salvaguardas passou na Câmara, agora está no Senado. Logo depois, se Deus quiser, muito em breve vai ser aprovado aqui no Congresso como um todo, e isso significa um outro momento para o Programa Espacial Brasileiro, um outro momento para Alcântara, para toda a região ali de São Luís, do Maranhão, do estado como um todo. E como eu tenho falado bastante tempo, esse programa é feito em 3 etapas. A primeira etapa era a assinatura e a aprovação do acordo no Congresso. Passada essa etapa, uma vez aprovada, a gente passa para a segunda fase, são os planos de negócio na região, né? Justamente isso, ver como que a implantação do centro, numa operação comercial, vai ajudar ao desenvolvimento local, assim como o programa espacial. Então vão ser feitos esses planos de negócio, conversar com as comunidades, conversar com todas aquelas entidades e possibilidades que nós temos, novas escolas, etc., de forma que nós tenhamos o melhor desenvolvimento regional ali nessa nova etapa. E o resultado do estudo do IBGE, divulgado ontem, que mostrou o crescimento do número de maranhenses na extrema pobreza, repercutiu na última sessão da semana na Assembleia Legislativa, repercutiu mesmo, o que acabou ganhando uma dimensão política, a mesma que separa a oposição e a base governista. A sessão e os bastidores da Assembleia Legislativa com a repórter Bel Soares. O resultado do estudo do IBGE, divulgado ontem, foi destaque na sessão de hoje aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Wellington levantou a questão, repercutindo o tema e, claro, fazendo um recorte para a informação de que aumentou o número de maranhenses vivendo em extrema pobreza, segundo o Instituto. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, o estado governado pelo comunista Flávio Dino, que aumentou a pobreza no estado do Maranhão, que aumentou a quantidade de desempregados no estado do Maranhão. É estarrecedor, é lamentável.
E Bianca, em resposta, o líder do governo usou a tribuna no grande expediente para rebater esses dados divulgados pelo IBGE. O Maranhão amarga esses índices há anos, há décadas, de gestões anteriores, de governos anteriores, índices que não melhoram do dia para a noite. Bianca, alguns deputados pediram a parte para reforçar esse discurso do deputado Rafael em defesa do governo do estado. E aí, os deputados de oposição, o Wellington e Adriano, também usaram a tribuna, só que para criticar o discurso do deputado Rafael e, claro, o governo do estado. Tudo aquilo que o governador Flávio Dino prometeu, que ia acabar com a pobreza no Maranhão, que ia diminuir a pobreza do Maranhão, que ia aumentar o IDH, que ia fazer isso e aquilo, que o Maranhão era de todos nós. E o resultado? Aumentou a pobreza. Resumi em apenas 1 minuto a fala do líder do governo nesta casa. E para encerrar, Bianca, aqui atrás de mim tem uma exposição por conta de uma sessão solene em homenagem às mulheres empreendedoras do Maranhão. Esta sessão aconteceu logo depois da sessão ordinária aqui na Assembleia. Nós, mulheres, merecemos. Não é mesmo, Bianca? Bel Soares para o Jornal da Guará. Merecemos, Bel, concordo com você, e o noticiário político continua aqui no JG, e por isso o Marcos Saldanha já está aqui comigo no estúdio. Marcos, é impossível a gente não falar desse pacote de medidas econômicas enviada pelo governo federal ao Congresso. Isso tem repercutido bastante, inclusive aqui no Maranhão. Dentro desse pacote aí tem o PEC do Pacto Federativo, onde se propõe, fala-se em extinção, mas na verdade é uma adesão dos municípios que seguem alguns critérios aí de número habitacional. Eu gostaria de te perguntar se isso já tem levantado algum movimento. Na sua análise, quais são os efeitos disso? Pois é, Bianca, muito boa noite. Boa noite você aí de casa, né? Bom, a medida era inesperada pelos municípios, de forma que os municípios imaginavam que com o atual governo haveria um fortalecimento do Pacto Federativo. É claro que todos estão cientes que existe muito menos recurso do que se teve em anos anteriores. Claro, há um período aí de uma certa recessão. Mas, por outro lado, a notícia que pegou todo mundo muito mais forte foi exatamente que aí há mais de 760 municípios podem ser extintos. Esses municípios são aqueles que têm a média de 5 mil habitantes. A medida pode atingir aí pelo menos 5 municípios maranhenses. Entre eles, um que deu aí a uma votação muito expressiva ao Bolsonaro. A gente sabe que no Maranhão, assim como no Nordeste, o opositor ao Bolsonaro, Fernando Haddad, teve uma votação muito grande, foram mais de 70% dos votos. Porém, no município de São Pedro dos Crentes, o prefeito, que é do PSDB, conseguiu aí um contraponto e uma votação muito expressiva, só que agora o município corre o risco de até 2026 deixar de existir como município e ser incorporado aí a outro município. A nossa reportagem conversou aí com o presidente interino da FAMEM, a Federação dos Municípios Maranhenses, e falou para a gente um pouquinho aí como é que ele vê essas propostas agora dos pactos aí, dos acordos, enfim, o que o Bolsonaro tem pensado aí para o Brasil e para os municípios. Vamos ver. A posição da FAMEM é contrária. Nós nos posicionamos na defesa desses municípios, sabemos que temos que avançar em algumas ações, tem questões a serem resolvidas não somente nesses municípios, mas nos 217 municípios, e não estamos vislumbrando neste momento a proposta de extinção de municípios como sendo solução de alguns problemas que existem. Pois é, essa é a grande preocupação. O Brasil é um país muito grande, são mais de 5 mil municípios e os municípios têm uma diversidade aí muito grande. Ou seja, eu posso ter municípios muito pequenos, mas que precisam da autonomia financeira e administrativa. Por outro lado, alguns municípios podem, de fato, não atender essa necessidade. Mas como é que faz agora? Com estrutura municipal criada, poder legislativo, no caso as câmaras municipais, o poder executivo, tudo isso instituído, o
que fazer com essa estrutura toda, né? Então, esse é um grande desafio que o governo, em pouco tempo, terá aí cerca de 7 anos para tentar desatar esse nó. Por outro lado, Bianca, vale a pena a gente falar também que havia uma expectativa muito grande dos municípios com o leilão, né, do pré-sal que foi feito essa semana. Não se conseguiu vender todos os lotes, em contrapartida não virá todo o dinheiro que se esperava. Ou seja, os municípios e até mesmo o Estado vão ter que fazer novas contas, novos cálculos, porque vão receber muito menos daquilo que esperavam. Falam em fracasso. Você acha que foi um fracasso? Olha, eu tenho uma leitura sobre essa venda que é interessante, que é o seguinte: o governo defende a privatização, que o Estado não deve ser dono por exemplo, da questão petroleira, né? Então deve terceirizar, vender isso para a iniciativa privada. Mas percebam que toda vez que tem uma crise financeira como essa que a gente está vivendo, isso desde a época de Fernando Henrique, por exemplo, só para a gente lembrar, se recorre a um bem público, a um órgão público, para poder receber dinheiro. A questão é, e quando privatizar tudo e não tiver mais nenhum tipo de bem ou órgão como esse para privatizar? Como é que vai ficar a questão? Ou seja, nesse momento, ainda que tenha sido um parcial fracasso, é um dinheiro que, se for bem aplicado nos municípios, pode gerar uma receita positiva. Se for mal aplicado, não vai servir para nada. Por outro lado, quando deixarmos de termos esse patrimônio, de onde vai se tirar recurso para se fazer alguma coisa? Esse contraponto a gente precisa refletir um pouquinho. Ok, Marcos, eu agradeço a sua presença aqui. Até semana que vem. Muito obrigada, tá? Boa noite. Boa noite. E a seguir, a campanha Papai Noel dos Correios. Mas antes do intervalo, fique com a tábua de marés para esta sexta-feira. Às 5 horas tem Praia-Mar com 4,8 metros. No final da manhã, às 11 horas e 23 minutos, Baixa-Mar de 1,3 metro. Às 17 horas e 23 minutos, tudo muda com a volta da Praia-Mar de 5,1 metros. E a sexta-feira termina com Baixa-Mar de 1,1 metro às 23 horas e 48 minutos. Natal combina com sonhos, com desejos. E o que fazer com os pedidos da criançada? Quem quer realizar nem precisa perguntar, está tudo escrito. Aí você já imagina do que estou falando. É da campanha Papai Noel dos Correios que começou hoje. Acompanhe aí na reportagem de Luiz Carlos e Elinalva Cardoso. O evento teve direito à presença do Bom Velhinho, que veio pessoalmente receber as cartas da criançada. Uma delas teve o pedido atendido na hora. Kate, de 10 anos, queria um dia de diversão em um parque aquático e ganhou um passaporte de 6 meses para ela e mais 5 pessoas da família. É muito bacana. Você pediu um dia, ganhou 6 meses. Foi. O presente foi entregue pelo representante do parque, que também se emocionou. Muito gratificante para nós, sabendo que tem uma pessoa que quer um sonho, levar ela e a família dela. Então a gente veio com a carta. Quando a gente começou a ler essa carta, a gente foi se emocionando. Como é que a gente também é pai, sabe como é que a gente dá condições para um filho. Algumas das cartinhas vão ter que esperar por um padrinho, com pedidos bem diferentes do que a gente imagina que deseja uma criança de apenas 10 anos. Então você pediu um kit escolar para o Papai Noel? Sim. Por que, Kiara? Porque a gente usa na escola e eu queria muito ganhar um kit escolar para mim usar no dia a dia na escola. A partir do lançamento da campanha, neste dia 7 de novembro, vai ser possível adotar cartinhas, como a da Kaira. Até 6 de dezembro, data limite para a entrega dos presentes nos pontos de adoção nos Correios, que funciona neste shopping na Avenida dos Holandeses e na Praça João Lisboa, no centro da capital. Os Correios se responsabilizam pela entrega dos presentes. Anualmente, as cartas são escritas por estudantes até o 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições como creches, abrigos e orfanatos. Em 2019, as escolhidas foram crianças da União de Moradores de Pau Deitado, comunidade da região de Paço do Lumiar. A gratidão de poder este ano a nossa entidade
ser agraciada por esse projeto Papai Noel dos Correios, que é um projeto que abrange todo o Brasil. E nós só temos a dizer muito obrigado pela organização, né, de ter olhado para a nossa entidade e ver que esse projeto ele só traz benefícios à criança, resgatar mesmo o sentido da criança, o sentido do Natal. Ao longo dos últimos 30 anos, a campanha Papai Noel dos Correios já atendeu pedidos de mais de 6 milhões de cartinhas. Só no ano passado foram entregues quase 7 mil presentes. Esse ano é um ano especial para nós. A campanha ela completa exatamente 30 anos do seu início e ela começou de uma forma, eu diria assim, bem caseira, né? Começamos a receber algumas correspondências encaminhadas para Papai Noel e alguns empregados resolveram adotar essas cartas encaminhadas para o Papai Noel e fazendo o sonho de muitas crianças. Pedro Ivo, hoje já aposentado, foi o primeiro Papai Noel da campanha. Realmente é uma emoção muito grande viver a figura de Papai Noel dos Correios, que eu tive a felicidade de trazer para cá, para o Maranhão, quando eu era gerente comercial desta diretoria e resgatando essa juventude pobre que não tem quem dê um presente, trazer essa alegria, pelo menos na época do Natal. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e se transformou em um projeto dos Correios. E esses 30 anos para a gente é o máximo da emoção da gente estar realizando mais esses sonhos de hoje, do nosso desafio, que são 8 mil cartinhas, e a gente conta com a participação da sociedade para adoção. Um ponto é aqui no Shopping do Automóvel, o outro é na nossa agência central. Então a gente pede assim que a sociedade abrace essa causa junto com a gente e realize o sonho dessas crianças. Uma ótima noite para você. Eu te espero aqui amanhã a partir das 6h30.